E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Queridos irmãos e irmãs desta comunidade aqui no Canaã, comunidade pertencente à paróquia São Sebastião de Vila Boa, essa capela bonita, reformada, dedicada a Santa Rita de Cássia. Muito estimado Padre Cleison, lideranças da comunidade, os que nos ajudam na liturgia nesta tarde. Primeiramente, uma alegria poder estar com vocês dentro desse tempo do Natal. Ainda nas luzes do nascimento de Cristo e também do início do ano civil. Uma capela é uma grande bênção para uma comunidade. Sobretudo aqui que vocês têm também o Santíssimo Sacramento, onde vocês podem adorar. E nesta missa nós vamos abençoar a mesa da palavra, o ambão, e a mesa eucarística, que é o altar, que são novos, também novo aqui o presbitério da capela. Um dos temas mais bonitos da nossa fé católica é o amor de Deus. Se a gente olha a história da Sagrada Escritura, os eventos da vinda de Deus a este mundo, são eventos de amor. O profeta Isaías fala disso várias vezes, desse grande amor de Deus. E ele chega a perguntar: pode uma mãe abandonar seu filho? O que é muito difícil. Deus jamais nos abandona porque Ele nos ama. O que estraga o amor no mundo é o pecado. O pecado, dizia Santo Agostinho, é um pensamento, é uma palavra ou uma obra contra Deus. Daí que nós ouvimos na primeira leitura da carta primeira de São João, que ele diz: aquele que permanece em Deus não peca. O pecado, ele tem um salário, ele tem um preço. E São Paulo Apóstolo, na carta aos Romanos, se não me engano, ele no capítulo 6 a 8, ele diz que o salário do pecado é a morte. Quem peca caminha para a morte, não do corpo, mas da alma. E também pode incluir a morte do corpo, que é uma pessoa que peca usando drogas, bebendo, ela está também cometendo um suicídio da sua vida. Isso é muito doloroso. Por que existe o pecado? Porque as pessoas não querem conhecer a Deus, não querem permanecer em Deus. Vejo que vocês é uma comunidade que se esforça para viver o amor de Deus, para não pecar. Porque o pecado vai acumulando dentro de nós uma energia ruim. Uma pessoa que mata outra pessoa nunca tem paz. Uma pessoa que faz aborto ou manda fazer aborto nunca tem paz. Porque o pecado rouba a alegria que Deus colocou no nosso coração. O pecado, enfim, é uma verdadeira desgraça na vida das pessoas. E nós vivemos esse tempo de pecado. Haja vista esse final de ano, quanta bagunça nas nossas cidades, quanta algazarra, quanta bebedeira, quanta tristeza, porque isso é o que causa o pecado. E o salmo que nós cantamos nos convida a cantar a Deus um canto novo. Isso só pode acontecer de um coração liberto, de um coração que ama profundamente a Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus.
no meio deste mundo tão grande, tão complexo, a luz de Deus brilhou lá em Belém da Judeia, no nascimento de Cristo. Quando Jesus nasce, ele traz essa grande luz a este nosso mundo. A luz de Cristo é a luz que ilumina o profundo da nossa vida e nos cura. Por isso nós começamos com esta jaculatória. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, porque Deus veio habitar entre nós. Muitos rejeitaram Jesus, nós sabemos disso. A própria Sagrada Escritura, o Evangelho mostra. Aqueles que mataram Jesus, não só rejeitaram, mas o mataram. E quando ele morre na cruz, a cruz torna-se altar, onde Deus se imola. O evangelho que o padre proclamou para nós, ele é bonito porque ele traz a imagem, a figura de João Batista, que era um grande profeta e um homem esquisito, que ficava no deserto, comendo gafanhoto e alimentando de mel silvestre, preparando para o encontro dele com Jesus. Ele é primo de Jesus. Mas ele foi conhecer Jesus no Rio Jordão. O Rio Jordão significa vida. É um rio de água doces. O mar aberto para Moisés, com o cajado de Moisés para o povo de Deus passar. O mar significa a morte. Tanto que quando o povo de Deus passa, que vem os egípcios atrás, o mar os mata. Nós não podemos beber a água do mar. A água do mar não é própria para a gente tomar, não é própria para o batismo. Ela é uma água salgada, é uma água perigosa. Eles atravessaram o Mar Vermelho, agora atravessam o Jordão, onde chegaram, para receber o batismo. E Jesus vem do deserto até João Batista. E João Batista aproxima-se de Jesus e diz para que o povo escutasse: Et agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que Jesus veio? Veio para tirar o pecado do mundo. Veio para curar o nosso pecado. E ele o fez se entregando no sacrifício da cruz, para nos libertar de toda miséria, para que nós possamos aceitar Jesus no nosso coração, tê-lo como Senhor de nossas vidas, é necessário ter o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquela força que o Pai derramou sobre Jesus na hora do batismo. E quando Jesus disse que ia morrer, que era preciso que ele morresse, que ele ressuscitasse, que ele voltasse ao Pai para que o Consolador viesse a todos aqueles que o aceitaram. O Consolador é o Espírito Santo. O Espírito Santo brota do coração do Pai e do coração do Filho. Porque Jesus, o Espírito e o Pai, existe eternamente. Quando Nossa Senhora recebeu a embaixada do anjo e concebeu Jesus, ele já existia, porque ele é Deus. O nosso Deus é um só em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e o nosso Deus existe desde todo sempre. Tudo que nós vemos, que nós sentimos, que nós escutamos, que nós saboreamos, que nós tocamos, vem de Deus. É a natureza bruta, material, criada por Deus. E nós, como católicos, cristãos, nós somos peregrinos. Qual é a nossa caminhada neste mundo? Peregrinar.
O cristão peregrina, desde o seu nascimento, quando Deus lhe dá o anjo da guarda, até a morte, nós somos peregrinos. Nós vamos caminhando neste mundo rumo à nossa salvação eterna. Qual que é a diferença do peregrino e do mendigo? Desses que andam, os andarilhos. É diferente. O andarilho, ele anda sem rumo. Às vezes tocado pelo alcoolismo, pelas drogas, pela loucura. Ele anda sem rumo, sem um destino. O peregrino que somos nós, caminhamos com os pés seguros sobre a terra, sabendo que o nosso coração já está em Deus. Daí, meus irmãos, nós precisamos da igreja. O que é a igreja? A igreja é o mistério, é a epifania do ressuscitado. Nós somos mergulhados no mistério da igreja, que é o próprio Cristo, pelo nosso batismo. Quando nós somos batizados, a nossa alma é marcada com o sinal de Deus. É um sinal tão forte que nem Deus tira o batismo. Daí que é muito fácil para o demônio separar os cristãos dos pagãos. O diabo olha a alma e já vê a alma que está marcada com o sinal do batismo, esse é cristão. Quem não tem o sinal é porque está pagão. Precisa da nossa evangelização para que venha a se incorporar à igreja pelo santo batismo. Isso é algo muito bonito, que mexe com o nosso coração. E a igreja, ela é formada por comunidades. Comunidade de batizados, sob o pastoreio do bispo. Como o bispo não pode vir cá rezar com vocês sempre, então tem um sacerdote que faz as vezes do bispo para evangelizar, para santificar, para governar o povo de Deus no caminho para o céu. É um pouco aquilo que Moisés fez quando tirou o povo do Egito. Foi falando de Deus, tirou o povo da escravidão e do pecado. E a nossa igreja una, santa e católica, ela é diferente das outras denominações que vocês conhecem. A igreja católica é diferente da igreja protestante, qualquer outra dessas denominações. A igreja católica não é contra as outras denominações, mas a igreja católica não se converte a eles. É eles que têm que converter a nós, porque eles saíram da igreja católica há 500 anos, com Lutero. O que nós temos e que os protestantes não têm? Os sacramentos. Vocês sabem dizer quantos são os sacramentos? 7. Vamos lembrar o primeiro? Batismo. Segundo, crisma, confirmação. Terceiro, Eucaristia. Esses 3 sacramentos são os chamados sacramentos da iniciação cristã. A gente recebe, quem é adulto, quando vai batizar, já recebe o batismo, a crisma e a comunhão. O padre mesmo, o bispo libera para fazer a crisma. Depois nós temos 2 sacramentos de serviço, que é matrimônio e a ordem. Vocês são casados. O que é um homem casado? É um homem que serve a sua esposa. Se tem filhos, serve os seus filhos. O que é a mulher casada na igreja? É uma filha de Deus que serve o seu marido, serve os seus filhos e governa o seu lar. A mulher, a mãe, ela tem esse carisma de viver para os seus filhos e para o seu marido. Cuidando, ensinando. Essa semana eu recebi a visita de um filho espiritual que eu conheci quando ainda adolescente, pagão. Entrou na catequese, eu batizei, e ele foi depois catequista, e depois o casei, e já tem 4 filhos.
Todos os 4 eu que batizei. O último agora ele trouxe para mim batizar. Eu olhava a esposa dele, ainda tão jovem, que cuida exclusivamente dos filhos da casa. Que beleza. Qual a função de uma mãe? É isso. A função da mãe não é viver trabalhando fora e esquecer os filhos. Eu conheço mães que ganham um salário fora, mas ela paga 70% do salário para a empregada cuidar dos meninos. Isso está errado. É a mãe que cuida. E o pai? O pai é aquele que zela, como São José zelou, de Nossa Senhora do Menino Jesus. O pai é aquele que vai para o serviço bruto para trazer o provento, os alimentos para dentro de casa. Com amor à esposa e muito amor aos filhos. E assim a nossa vida, ela é chamada a ser uma vida simples. Anteontem mesmo, uma mulher com a criança, eu perguntei: quantos filhos a senhora tem? Deus me livre, só esse. E não quero mais. Essa mulher é pagã, ela é feminista. Ela não sabe o que é ser mãe, a maternidade. Onde come uma criança, come 3, onde come 3, come 6. Então a gente não precisa ter medo de ter os filhos. Dá trabalho? Dá, mas essa é a missão do pai e da mãe. Às vezes regrar tudo, fazer muita economia para dar conta de tratar dos filhos. Os mais velhos aqui, todos vêm de família numerosa. Os antigos tinham muitos filhos. Muitos filhos. E criaram todos, na roça, na pobreza, na fortaleza. E essas pessoas hoje são pessoas boas, porque é uma família grande, os mais velhos vão ajudando os mais novos, e vai criando esse clima tão bonito dentro de casa. E a família, ela tem que obedecer o caminho de 3 mesas. 3 mesas que toda família católica tem que ter. A primeira mesa é aquela da nossa casa, onde a gente come. Por mais pobrezinha que seja uma casa, tem condição de ter uma mesa para, vez em quando, pelo menos o domingo, todo mundo sentar ali e comer junto, sem o celular para atentar. Porque fica lá comendo e lendo o celular, então perde o sentido. Então é preciso ter esta mesa. Sentar junto, o pai de família reza, pode rezar um Pai Nosso ou qualquer outra oração antes da comida. Porque se a gente não tem oração, a gente vira bicho. Aí o que acontece? Você levanta igual um bicho, come igual bicho, anda igual bicho, anoitece igual um bicho e dorme igual bicho, porque não reza. É um bicho bruto, como chamava Santo Agostinho. Bicho bruto. Mas a Casa Católica é maravilhosa. Tem a mesa da refeição, onde a mãe serve os filhos, onde o pai ajuda a servir. E é bonito o pai na cabeça da mesa, a mãe na outra cabeça e os filhos no meio. Se vai aumentando a família, faz um giral maior, uma mesa maior, para caber todo mundo na hora da comida, pelo menos no domingo. Aí o pai ou a mãe reza, abençoa os alimentos. Você pai e você mãe, você tem o poder de abençoar seus filhos. Por isso que nós temos essa tradição na igreja de tomar a bênção do pai e da mãe. Que hoje o comunismo, o feminismo, esse mundo contra a família tira isso. Uma menina de 12 anos, muito piedosa, coroinha, me dizia outro dia: bispo, lá na escola meus colegas abusam de mim porque eu tomo bênção da minha mãe e do meu pai. Falei: não, minha filha, quando esse tipo de gente critica a gente, quando eles desdanham da gente, é porque eles querem comprar. Eles têm vontade de ser igual a você, mas não tem coragem, porque tem que abandonar o pecado. Quem desdanha de católico é porque quer comprar, tem inveja dos católicos. Porque a Igreja Católica tem
o que as outras igrejas não têm, os sacramentos. Protestante tem mal o batismo. Outro dia eu estava assistindo um batismo crente, batizando uma idosa numa piscina, e o batismo é nulo. Que ele falou, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e afundou a véia e tirou. Não, é 3 vezes. É 3 gorfadas de água que você joga, Pai, Filho, o Espírito Santo. Se é batismo por imersão, nós temos 2 paróquias que faz, a paróquia Santíssima Trindade e a Divino Espírito Santo de Planaltina, Goiás, que tem a piscina para batizar adultos e crianças. Quem não quer, não batiza na piscina. Se vai batizar na piscina, eu te batizo. Em nome do Pai, afunda, traz, do Filho e do Espírito Santo. Eles têm mais ou menos o sacramento do batismo. Nós temos os 7 sacramentos. A primeira mesa é esta, gente, a da casa. A segunda mesa é a cama do casal, que é o segundo altar. A mesa onde vocês comem com os filhos é um altar, o altar da igreja doméstica. A cama do casal é um altar onde o casal dorme, onde o casal ama, onde o casal discute a situação dos filhos, planeja a vida. O quarto do casal é como se fosse o sacrário da casa. Lugar de muito respeito. Eu, quando vou benzer as casas, quando chego no quarto do casal, eu peço, eu posso entrar para benzer o casal? Pode, bispo, pode entrar. Porque o quarto do casal é o lugar sagrado da casa. Quem dorme dentro do quarto do casal? O esposo e a esposa. A criança até os 3 meses. Depois já arruma um quartinho fora, porque o quarto do casal é do casal. E deve ter uma boa tranca na porta. E o pai e a mãe têm que educar os meninos. De noite não tem que bater na porta do quarto do papai e da mamãe. Que às vezes o casal está lá naquele momento bom, o menino vem, bate na porta, mãe, o João está me batendo. Aí o casal perde o encanto. Bloqueia. Então é preciso que esta mesa, que é a cama do casal, ela precisa ser honrada. E numa cama de casal, deita-se um homem que é fiel à mulher. A mulher que é fiel ao marido. O lar católico não é lugar de ser desprestigiado por adultério. Quando um homem ou uma mulher trai, ele trai contra a cama. Contra as 3 mesas, já falei de 2. As 3 mesas. Por isso que o quarto de vocês deve ser um quarto asseado, arrumado. O quarto do casal deve ser simples, mas bem arrumado, onde o esposo e a esposa se sentem bem à noite para dormir, para descansar, para amar, para dialogar. Que às vezes a gente entra em umas casas para benzer e a gente dá uma olhada no quarto do casal e eles querem que a gente benze só dentro da casa. Porque o quarto do casal está uma verdadeira maçaroca. Está parecendo um ninho de porca. Os mais antigos lembram, quando as porcas iam parir, ela saía cortando os ramos, o capim, fazia o ninho, aquela bagunça. E ali ela criava. Então, uma mãe, uma mulher que não cuida da casa, a casa fica fedendo. O quarto do casal todo bagunçado, roupa suja em cima da cama, roupa no chão, bagunça. Quando vai deitar à noite, tem que estar tirando as coisas em cima da cama. Isso está errado, gente. Minha mãe dizia pra gente, minha mãe morreu, eu tinha 11 anos. Nós moramos até em casa de pau a pique. E ela dizia, a casa pode ser a mais pobrezinha, pode ser um rancho, mas tem que ter asseio. Eu lembro do nosso pote de beber água, não sei se meus irmãos ainda têm esse pote. Tinha um prato que tampava e tinha os copos que a gente bebia. Era tudo areadinho. Naquele tempo não tinha bombril, não tinha nada disso, era numa cinza fina. Você passava e ficava brilhando, né? O fogão
barreado com o barro da vereda. Aí ia sujando, a picumã ia surgindo, a gente barreava, a mãe me mandava, vai buscar o barro da vereda. Fazia aquele mingau daquele barro e barreava, ficava branquinho, ficava bonito, cheiroso, né? Como é bonito o asseio. Como é importante o asseio. Porque o asseio, gente, cabe em qualquer lugar. Por exemplo, um idoso que não quer tomar banho, ele está errado. Porque tem que ter asseio. Eu conheci um bispo velho, que morreu com mais de 100 anos. Era uma luta para ele tomar banho a cada 20 dias. Era muito difícil. Quando a gente visitava o quarto dele, já velho, meio cego, era aquela bagunça, porque ele não deixava, sistemático. Então tem gente que é assim. Nós não podemos ser assim. A terceira mesa é essa, o altar. Mesa da casa, cama do casal, altar eucarístico. Aqui resume tudo. Aqui resume as duas mesas, que é a união da família, o amor do casal, tudo aqui. Nós vamos vencer o altar hoje. O altar é isso. Ara Dei Cristo Est. Vamos repetir? Ara Dei Cristo Est. O que significa isso? O altar de Deus é Cristo. O altar de Deus é Cristo. Veja o seguinte, ali nós temos uma cruz virada para vocês. O senhor tem a cruz do altar? Depois nós vamos colocar uma cruz no altar, que o Santo Padre, o Papa Bento XVI, mandou a gente fazer isso. A gente vai colocar a cruz virada para o padre. O padre celebra a missa olhando para a cruz. O povo assiste a missa olhando para a cruz. Porque até bem pouco tempo o altar era na parede. Então o padre e o povo celebrava de frente para a cruz. Aí quando mudou o altar, tirou da parede, então tem que ter duas cruzes. Tem lugar que não tem. Onde as pessoas não têm fé, onde o padre não crê em nada mais, então não tem. E o nosso altar vai ter. Então aqui é o lugar da refeição espiritual e do amor espiritual. Porque Jesus fala, São Paulo fala, Cristo é o esposo e a igreja é a esposa. Então, no altar nós temos o amor do Cristo para com a sua esposa, que é a igreja. E a igreja alimenta no altar. Quando vocês lêem lá o Apocalipse, lê São Paulo, vai falar muito disso. Cristo, esposo da igreja. É uma imagem. Então, o altar resume tudo. Mas para que a gente chegue ao altar para comungar, primeiro nós temos que escutar. É aqui, a mesa da palavra. Essa mesa é muito importante. A mesa da palavra, onde se proclama o evangelho e as leituras, onde se canta o salmo, onde se faz a homilia, como estou fazendo agora. Então a palavra de Deus prepara o nosso coração para receber a comunhão no altar. Mas o que é a Eucaristia? O que é esse negócio da consagração do pão no corpo, do vinho no sangue de Cristo? É um mistério que tem um palavrão que define. Transubstanciação. Vocês dá conta de falar isso? Repete. Transubstanciação. Isso é uma palavra filosófica, metafísica de Santo Tomás de Aquino, que é uma transubstanciação. O pão é uma substância de pão. O vinho é a substância de vinho, de uva. E a transubstanciação é a transformação do ser do pão e do ser do vinho no corpo e no sangue de Cristo. O pão continua sendo o mesmo pão, que é a hóstia, o vinho continua sendo o vinho, mas quando é consagrado pelo sacerdote validamente ordenado católico, o ser do pão se torna corpo de Cristo. Porque tudo tem um ser. Esse microfone tem um ser, que faz com que ele seja microfone. Um carro é um ser, são as coisas, né? As coisas são seres. E tem essa realidade, essa substância que dá a condição desse microfone ser
microfone e não um machado. O machado tem um ser de machado, o microfone tem o ser de microfone, o pão tem um ser de pão, o vinho tem um ser de vinho. E é o ser que é transubstanciado. Isso é difícil de entender. Eu estou falando isso para vocês, depois vocês vão meditando e vão entendendo. No altar, ara Dei Cristo Est, nós renovamos o sacrifício de Jesus. Por isso que precisa ter a cruz. E a cruz deve ficar atrás do altar. Tem gente agora colocando umas cruzinhas do lado do altar. Está errado, não é assim. Coloca atrás, porque você lembra o Calvário de Cristo, a morte de Cristo lá no Monte Calvário, está acontecendo aqui agora. Cada vez que nós celebramos a missa, é o Cristo que morre e se doa para nós no altar. Porque antes da morte de Jesus, na sexta-feira santa, da quinta-feira santa, a primeira do mundo, Jesus instituiu a Eucaristia. Tomou o pão, benzeu e disse: isto é meu corpo. Pegou o vinho, benzeu, fez as orações, como está no Evangelho, que a gente reza na missa. Isto é o meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Por isso que nas outras denominações, eles chamam de Santa Ceia. Mas é uma lembrança. Lutero diz, não tem o sacrifício da missa. É só uma lembrança. Não, nós fazemos uma memória atualizada. A missa é algo tão grande, meus irmãos, tão profundo, que nós nunca vamos entender a profundidade da missa. Nem o Papa. Nós vamos morrer sem compreender a missa. Porque aqui neste momento que nós estamos rezando a missa, Cristo já está presente. Em todos os batizados, nos sacerdotes que presidem, na palavra e daqui a pouco no altar. Cristo já está presente aqui. Aqui o diabo não entra. O diabo não entra na missa, fica lá fora, rosnando igual um cachorro doido, querendo pegar as almas. E às vezes o diabo, aquela alma que é fraca, vai entrar na igreja e parece que o diabo bota um anzol na barra da calça e solta a linha. Aí a pessoa vem, começa a rezar, ele começa a puxar. Aí é uma vontade de ir no banheiro, é a vontade de cuspir, é a vontade de sair lá fora, e a pessoa sai e não volta mais. O diabo faz isso, tira as pessoas da missa. Ele vai tirando as pessoas fracas da missa. De forma que a missa, ela é uma só. A gente celebra a missa 1000 vezes, mas é a missa. Só existe uma missa, aquela que Jesus celebrou e nós atualizamos aqui. Quando nós estamos consagrando, é como se Cristo estivesse no padre, está, isso é verdade. O padre age no lugar de Cristo, celebrando a Eucaristia. Ah, eu fui a 100 missas. Não, você foi 100 vezes a missa. Que a missa é uma só, é o mistério. A missa é tão poderosa que ela realiza aquilo que Jesus realizou na cruz. Quando Jesus morre, ele racha o chão. Tão poderosa foi a paixão de Cristo. E esta paixão, este sacrifício, essa entrega de Jesus na cruz para salvar a humanidade, que acontece no altar. Por isso, quando celebramos a missa, é Cristo que morre por nós e se nos dá através do seu corpo e do seu sangue, abrindo esse mundo nosso para a salvação de todos. A missa acontece no templo, mas ela só pode ser compreendida fora do templo. Nós celebramos aqui nesse templo, hoje é dia 3, mas a missa, ela é maior do que o templo. É uma missa só, é o mistério de Cristo. Por isso, gente, ser católico é a coisa mais linda do mundo. Ser católico é uma grande bênção. Quando alguém perguntar qual a sua religião, não titubeie, diz, eu sou católico apostólico romano. Não se tenha vergonha.
Se a pessoa fica te perguntando as coisas, você fala, eu não discuto religião, porque eu creio, a minha fé é maior do que a discussão. Porque quando eu entro na igreja, que eu faço o sinal da cruz e ajoelho diante de Jesus na hóstia, eu sei que eu estou dentro do mistério. E nós precisamos desse mistério. Assim como a gente alimenta o corpo com comida e água, a nossa alma precisa ser alimentada com a palavra de Deus, com a oração e com a Eucaristia, e completando tudo isso na caridade, na justiça, fazendo bem ao próximo. Ninguém é tão pobre que não pode ajudar alguém. Essa é a verdade. E ajudar não é só dar as coisas, mas uma visita a um doente, participar de um velório, consolar a família. Tudo isso é caridade, isso é justiça. Pagar dignamente quem trabalha para a gente, não explorar os outros, não passar o outro para trás. Vai vender o cavalo é velho, fala que o cavalo é novo. Aí a pessoa que está comprando não sabe, não olha o dente do cavalo, depois leva o cavalo e o cavalo já era velho. Isso é pecado. Você vender gato por lebre. O católico cristão verdadeiro é sim, sim, não, não. Pronto. E isso chama santidade. Nós precisamos da igreja para a gente ser santo. E a gente é santo aonde? Naquilo que a gente faz. Você está lá capinando, está plantando, está matando os insetos, está roçando o pasto, está tirando o leite, está colocando as galinhas para chocar, geralmente é a mulher que faz isso. Está limpando o terreiro, está limpando a casa, está cozinhando. Você se santifica fazendo essas coisas. É a santidade no trabalho. E nós precisamos ser santos. O casal que começa a namorar precisa ser santo. Esse negócio de casal, de namorado, viver como homem e mulher casados, isso não funciona, isso é pecado. É fornicação, é o adultério dos solteiros. Homem casado, mulher casada que fica traindo em pensamento, vendo pornografia, fazendo coisa feia, vendo pornografia, isso é pecado grave. A gente precisa largar isso. Nós precisamos viver a santidade. E a palavra de Deus no ambão e a Eucaristia no altar enche o nosso coração de força para que nós possamos ir adiante. Tanto que a comunhão ela é chamada de viático. É o alimento para quem está em viagem. Nós somos peregrinos. Nós estamos em viagem para o céu. A igreja é para nos levar ao céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém tem alguma pergunta a fazer ao bispo? Pode falar.